Eu espero que tudo esteja bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a cidade Atlântida, a maldição e a caverna de Hércules. Na Grécia, no ano de 5º, 6º, 7º e 8º a.C., existia democracia, a Grécia era democracia, existia filosofia e principalmente existia ou seja, os esportes e todos os fundamentos que a Grécia trouxe à humanidade nesses anos todos de desenvolvimento. A Grécia está localizada ao sul. Ao sul, ela é referente ao Egito. Ao norte, ela está referente à Rússia. E ao oeste, à Espanha. E nós vamos falar da cidade da Grécia, Relique, que era o pupilo comercial, aonde o mar ficava à beira do mar há 373 anos e desapareceu do mapa misteriosamente. Nas andanças de Platão, ele rivalizava os poderes com os gregos dessa cidade, de Relique, da Atlântida. E a Atlântida ficou reverenciada como sendo Relique, nós não sabemos. Mas sabemos que havia algum fundamento nessa história toda, porque Relique transformou-se em uma cidade fantasma. Simplesmente da noite por dia ela desapareceu e foi diversos exploradores, inclusive Jacques Cousteau, que em 1976 procura essa cidade desesperadamente em vão. É encontrado no fundo do oceano com diversos oceanógrafos e provavelmente ela está localizada perto do Golfo de Corinto, aonde no século IV a.C. provavelmente ela emergiu. Por quê? Porque diz a lenda, segundo Platão, em uma cidade mítica que está localizado perto dos pilares de Hércules. E esta cidade existe uma montanha que nós vamos falar mais na frente. Então, o Golfo em Ilíada de Homero, Agamenon também parte para trazer Helena da cidade de Troia, e era grego. Então, os gregos colocam aquele cavalo mítico na frente da cidade para atrair os gregos e assim poderem entrar na cidade. Elique, líder da arqueada da Grécia, que era líder da cidade marítima, do Império Persa, lutaram ali contra a Grécia em 404 contra Espartas e foi vitoriosa. E Relique era a prosperidade do local. Então já é uma cidade que denomina grandes lutas e grandes batalhas. O que houve com essa cidade? A cidade simplesmente desapareceu do mapa, como se não existisse ninguém ali, como se não tivesse nada. E há resquícios, e os historiadores vão em busca desses resquícios, com a recusa dos itens sagrados, segundo contra a lenda, Ilon, Poseidon, entra em desavença com Relique e afunda a cidade em um terrível tsunami. Sobre o poder de Poseidon, Adolfo e Alexandre Cosen encontram uma moeda onde está reverenciado o símbolo de um golfinho e está o nome Relique, uma moeda antiga que eles são exploradores. E é a única fonte de informação sobre esta cidade hoje, atualmente. A fonte da cidade existiu? Nós não sabemos, mas os textos antigos denotam isso, que houve um tsunami, um terremoto. Ian Stewart diz que houve um terremoto em Aigon, uma cidade perto de Relique. E Estrabão, um filósofo antigo, fala de Poros, algum lugar do Golfo do Coríntios. Na simbologia que Poros seria uma cidade que estaria entre oceanos, na estrada de oceanos, num caminho de oceanos. Então os arqueólogos, eles começam a procurar a cidade. Arcone Santorini, que é um arqueólogo grego antiguíssimo, que em 1976 vai em busca dessa cidade. Ele coloca sonares dentro do oceano. Incrivelmente ele encontra linhas que não são perfeitas, linhas tortas, e Deus não faz as coisas, não produz as suas coisas sobre as linhas perfeitas. Então, se é linhas perfeitas que ele encontrou no oceano, são coisas feitas pelo homem. Então ele encontra nessa dimensão, nessa filosofia. E aí ele entra, mas só que perto da Normandia, e está procurando e não encontra nada. Houve um problema sério em sua vida devido à maldição, e
simplesmente Santorini vem a ter um derrame eminente que veio a tirar sua vida. Nós não sabemos o porquê, mas um arqueólogo de tantos anos e de tanta importância procurando Atlântida. Atlântida perdida, Relic, a cidade perdida. As linhas com os navios perfurando encontraram cascalho. Marinato teve um derrame e simplesmente não faleceu e não pôde concluir a jornada. Em 1988, Cassinapuro, que é uma arqueóloga, mapeia o local, que nasceu no local, e ela encontra diversos manuscritos de Eliano, escritor romano, que era um porto, ou seja, a cidade era um porto e existia perto do Golfo do Coríntio. Mais outro filósofo. Nuvens de lamas são encontradas, antigos portos, como se fossem umas nuvens, como se fossem invasão de lamas. A cidade também pode ter sido submergida em um cataclisma de vulcão, numa área de vulcanologia, nós não sabemos. Mas para os gregos a cidade existiu. Aigion, no estado, a 7 quilômetros a leste, existe uma caverna, e essa é a caverna de Hércules. Hércules Urcous, que simboliza, até hoje, essa caverna na montanha de Hércules recebe oferendas e está perto do Golfo de Corintos. Então está a 7 quilômetros perto do Golfo de Corinto. Então provavelmente seria esses os pilares que mais tarde Platão se reverenciava sobre Atlântida. Nós não sabemos, mas essa caverna hoje, continua sendo a caverna de Hércules. E Poros, que seria o significado em grego, passagem estreita, aonde os filósofos colocam a cidade de Platão, debaixo do lago de Risolos, as rochas e detritos são encontrados perto de uma lagoa que emergiu na cidade. Em 1993, encontraram fragmentos de cerâmica. A arqueóloga. Em 1995 houve um terremoto devastador no lugar. Em 376 os restos eram romanos que foram encontrados hoje pela especialista que disse que talvez os restos eram restos da civilização, mas nada foi concluído e não se parece que era um resto da civilização. Foi feita análise da especificação e não foi encontrado esse tipo de fragmentação. Então, após tentativas de invadir, talvez a cidade tenha afundado no oceano. Obras de Timeu e a natureza de Platão, que diferencia, que mostra esse tipo de cidade, ou seja, aonde ela vem a submergir dentro dessa circunferência. Poseidon, narrado sobre Esparta e Platão, ou seja, a cidade de Platão, aonde ele narra nesse conto que ela está sobre 2 pilares, e Atlântida, que é o povo mais desenvolvido, que era um povo onde tinha desenvolvimento psíquico, desenvolvimento. Será que Reiki é a cidade de Atlântida? Será que Reiki é a cidade que foi sucumbida por Poseidon? Poseidon, no momento de raiva, ele retira o poder de proteção dessa cidade, afunda ela dentro do oceano, e hoje diversos objetos, diversas pessoas que vão em busca dessa experiência, vão em busca desta cidade, simplesmente possuem algum tipo de problema e algum tipo de bloqueio. E não só houve outros historiadores também que mapearam o fundo do oceano, mas nunca foram tão longe por medo dessa cidade, por medo da maldição dessa cidade. Uma cidade que se desenvolveu tanto a nível psíquico, a nível espiritual. Será que eles foram afundados por poderes psíquicos dos próprios moradores que viviam lá, que eram civilizações imensamente evoluídas, segundo Platão? Nos ritos da natureza de Platão, e ele descreve essa simbologia extremamente peculiar, onde as pessoas tinham poderes de telecinese, telepatia, e principalmente tinham poderes de comandar na natureza. Então, será que esses povos quiseram afundar essa cidade devido a alguma coisa, alguma calamidade que aconteceu, ou simplesmente Poseidon afundou-a dentro do oceano porque elas não queriam dividir divindade, dividir segredos dos povos que existiam ali, que eram altamente evoluídos, e não queriam dividir segredos com os iões ou com a população que viviam em volta dessa cidade? Nós não sabemos. Só sabemos que hoje há diversos
a história continua. Helic fica na imaginação das pessoas, perto do Golfo de Corinto, uma passagem estreita onde tem uma ponte, e por ali se encontra mais ou menos a definição onde estaria perto da montanha de Hércules, da caverna de Hércules, onde sobe uma caverna, e é onde Platão se reverencia as duas colunas de Hércules, no templo de Hércules, na Grécia. Então será que esta caverna, onde até hoje cede sedimentos para culto do Hércules, culto da personificação do Hércules, recebe oferendas e tudo mais, será que esta caverna onde houve sacrifícios humanos também, sacrifícios aos deuses, será que ali é a cidade de Atlântida? Nós não sabemos. E principalmente, será que Atlântida é Helic, é a cidade perdida, é a cidade do Dieliano, Estriabado, será que essa é a cidade dos filósofos da antiguidade? Nós não sabemos, tá, gente? Isso aqui fica um estudo e continuamos fazendo os estudos em busca dessa cidade. Forte abraço, gente, fica com Deus, tá?